Amém, queridos irmãos, chegamos à quarta-feira, primeira semana de um novo volume do Alimento Diário intitulado Provados e Aprovados por Deus. O título desta primeira semana, Introdução às Epístolas de Pedro. O título da quarta-feira, O Processo de Transformação Realizado pelo Espírito, parte 2. E o versículo é Marcos 16, 7. Ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, pois o Senhor tem nos transformado através do Teu Espírito, da Tua palavra que tem fluído para nós do Teu trono todos os dias. Palavra cheia de vida, cheia de riquezas, cheia de espírito. Uma palavra que tem entrado em nosso ser, separado aquilo que vem de Ti, aquilo que é espiritual, daquilo que é nosso, aquilo que é natural, daquilo que é da carne. E essa separação, Senhor, cada vez mais tem nos feito enxergar o quanto nós somos ruins, somos indignos, o quanto nós precisamos de Ti. E assim como o apóstolo Pedro, que muitas vezes foi provado, errou, mas o Senhor nunca desistiu dele. Assim também o Senhor nunca desiste de nós. Não por nosso mérito, não por sermos alguma coisa, mas pelo Teu amor. Nós sabemos que Tu nos amas, Senhor, pois diariamente o Senhor tem mostrado o Seu amor para nós. Obrigado, amado Senhor. Não somos dignos, ainda assim o Senhor nos escolheu. Teve misericórdia de nós e todos os dias nos concede a Sua graça para avançarmos. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o título então desta quarta-feira é O Processo de Transformação Realizado pelo Espírito, parte 2. Esse é o processo que o Espírito realiza em nós e é muito bem tipificado pelo que aconteceu com Pedro. Na verdade, no Antigo Testamento, nós temos muitos servos do Senhor que foram transformados pelo Espírito Santo. Um exemplo dessa transformação, um exemplo talvez muito claro, é o que acontece com Jacó. Jacó também era muito intempestivo, assim como Pedro. E ele confiava, ele queria as coisas de Deus, ele prezava a primogenitura, mas ele confiava demais nas suas próprias mãos, nas suas forças. E com o tempo, o Senhor foi mostrando para ele, através de diversas situações, que na vida de Jacó foram como o fogo, que ele não tinha força para nada. Quando ele se encontra com o seu irmão, já depois de muitos anos, ele estava com a família. Ali, irmãos, ele achou que iria morrer e que toda a sua família ia ser morta. Ele percebeu que a força dele de nada adiantaria numa situação como aquela. Foi exatamente no momento em que ele luta com Deus, em Gênesis. E o Senhor toca onde? Na coxa de Jacó, na parte mais forte do nosso corpo. Com Pedro, você vai percebendo que o Senhor vai tocando várias vezes, entre aspas, na coxa de Pedro. Vai tirando a razão, a força da razão que Pedro tinha. Pedro era uma pessoa que confiava demais em si mesmo. Uma prova disso, talvez a prova mais forte, é quando Pedro nega o Senhor 3 vezes. Se você se lembrar, em Mateus 26, no versículo 31, o Senhor disse: Esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galiléia. Veja, era algo que estava registrado na Bíblia, era algo que ia acontecer. Mas a força natural de Pedro, ele disse assim: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Porque Pedro não se conhecia, irmãos, e esse é um grande problema. Nós não nos conhecemos. Nós achamos ou muito de nós mesmos ou pouco de nós mesmos. Nós alternamos muitas vezes.
E Pedro, ele amava o Senhor. Em Mateus 16, quando ele é repreendido, o que ele havia falado era porque ele amava o Senhor. E aqui também, ele quis mostrar para o Senhor: Senhor, eu te amo, o Senhor não é motivo de tropeço para mim. Mas, acima de tudo, irmãos, o Senhor nos conhece, Ele sabe quem nós somos. Ele sabe que tipo de pedra nós somos e como essa pedra precisa de transformação para se tornar uma pedra útil. E Ele não desistiu do apóstolo Pedro, nem depois que Pedro o negou. E aqui em Mateus, o Senhor fala para ele, fala: em verdade te digo que nessa mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E Pedro ainda, mesmo com a palavra do Senhor, Pedro ainda era firme. Ele dizia: não, ainda que seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E nós sabemos, irmãos, qual foi o resultado. Ele negou o Senhor. Ele até, na hora que aparecem os guardas com o sumo sacerdote, ele se mostra corajoso quando ele tenta defender o Senhor, mas novamente de maneira errada, confiando na sua força. Por isso o Senhor diz que aquele que lançar a mão da espada vai morrer pela espada. Ou seja, esse não é o caminho. O caminho, irmãos, é nós seguirmos a vontade de Deus e confiarmos em Deus, não na nossa força, na nossa capacidade. Aqui na página 11, eu gostaria de ler um trecho, a partir do 4º parágrafo. Depois de nós vermos todos os acontecimentos que nós vimos na terça-feira, mas esse aqui que nós acabamos de ver de Pedro negando o Senhor, no 4º parágrafo fala assim: por esses acontecimentos entendemos melhor as epístolas de Pedro. Ele viu que era uma pedra bruta que precisava ser lapidada e transformada até se tornar útil nas mãos do Senhor. Por isso Pedro fala tanto em tribulações e provações, repetindo em suas cartas que todos nós, sem exceção, precisamos delas para ser transformados em pedras adequadas para a edificação. E voltando, irmãos, a essa experiência de Pedro, eu acredito que foi talvez o ponto mais amargo da vida de Pedro. E todos nós temos essa experiência, um ponto da nossa vida em que nós consideramos o mais amargo. Esses dias em que, a partir do momento em que Pedro nega o Senhor e o Senhor ressuscita, devem ter sido dias terríveis para Pedro, não só por ter perdido o Senhor, mas por toda a culpa que ele deve ter sentido. Mas veja, irmãos, novamente, eu preciso frisar isso: o Senhor não desistiu de Pedro, do jeito que Ele não desiste de você, do jeito que Ele ainda chama você. E no registro do Evangelho de Marcos, um evangelho que os estudiosos entendem que na verdade foi uma narrativa de Pedro para Marcos, então seria um evangelho do ponto de vista de Pedro. Ali nós vemos algo que nós não vemos em nenhum outro evangelho. O versículo 7 de Marcos 16 diz: ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis como ele vos disse. Então nos outros evangelhos nós não vemos a menção a Pedro, só vemos aos discípulos. Mas aqui, como o evangelho de Marcos é um relato, um evangelho escrito do ponto de vista de Pedro, essa parte, talvez para os outros, não era uma parte que eles atentaram, mas para Pedro, essa pequena frase "e a Pedro" fez toda a diferença. Era como se fosse um novo chamamento do Senhor para Pedro, como se dissesse: Pedro, eu ainda conto com você. Então, todas as vezes que você e eu nós erramos, nós precisamos perceber: o Senhor, Ele foi até a cruz, Ele morreu por nós. Ele desistiria de nós pelos nossos erros? Nós não ganhamos a salvação por sermos bons, nós não perdemos por sermos maus. Da mesma forma, o que nós precisamos aprender é nos arrepender, deixar os erros para trás e seguir para Galileia, entre aspas, porque Ele está adiante de nós, quer dizer, seguir o Senhor. Então, essa lição que nós vemos na pessoa de Pedro é muito rica, preciosa para nós. E aí, quando você tem esse pano de fundo, você começa a entender um pouco da visão descrita por Pedro em suas epístolas.
Esse é o sentimento do último parágrafo aqui do Alimento Diário, na página 12, né, dessa quarta-feira. Talvez o sentimento de Pedro e talvez o sentimento de muitos de nós. Então esse parágrafo diz: talvez nós também digamos, já falei tantas vezes com o Senhor, acho que Ele não tem mais esperanças em mim. Mas o Senhor não desistiu nem se esqueceu de nenhum de nós. Quando aparentemente não temos mais qualquer serventia, é nesse momento que Ele nos chama e reafirma querer usar-nos. O Senhor ainda quer usar-nos, mas para isso Ele precisa transformar-nos e trabalhar em nós. Você lhe dá permissão? Está aí uma pergunta importante. Nós damos liberdade para o Senhor agir na nossa vida de acordo com a sua vontade, para Ele tirar de nós aquilo que muitas vezes nós amamos, mas aquilo que nos atrapalha de ganhar o galardão, de avançar. Quantas vezes a nossa teimosia não fez com que nós perdêssemos a bênção que o Senhor tinha para nós. Lembre-se da experiência de Naamã. Se fosse pela teimosia de Naamã, ele não teria sido curado, mas porque ele cedeu e obedeceu, então ele experimentou a cura. Quantas vezes a nossa teimosia nos fez perder a graça de Deus, aquilo que Deus tinha para nós. Por isso, querido irmão, querida irmã, perceba tudo o que vem na nossa vida, principalmente o fogo ardente que surge no meio de nós, é para provar-nos, não para que nós sejamos desaprovados, é para provar-nos, para nós sermos aprovados, para mostrar o grande valor da nossa fé, aquilo que Deus nos deu e aquilo que Ele está fazendo conosco, a obra de transformação que Ele está fazendo. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.